Hoje é sexta-feira, véspera de final de semana, passado o feriado de Corpus Christi, é dia da gente chegar em casa, dar aquela descansada, né? Então, para iniciar o nosso final de semana bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje a igreja celebra um santo que viveu na Espanha, na cidade de Nápoles. Morava com seus pais. Seus pais eram da elite, seus pais eram pessoas que tinham uma condição financeira muito boa, queriam que ele seguisse o comércio, os negócios, a carreira política, só que o seu amor por Jesus falou mais alto. Mas antes disso, ele foi militar, foi acometido de uma doença muito grave, clamou muito a Jesus que se ele fosse curado, ele seguiria os passos de Jesus e deixaria Jesus conduzir a vida dele. Isso aconteceu. Ele estudou teologia, participou da ordem pequena dos padres brancos, se dedicava totalmente aos pobres, aos miseráveis, aos moradores de rua, aos mais necessitados. Foi considerado um grande santo da igreja, porque praticava a misericórdia, praticava o auxílio àqueles que mais necessitavam. Em meio a isso, ele recebeu uma carta que era para um outro padre, que também tinha o nome dele, fundou uma ordem na qual tinham padres religiosos que cuidavam de pessoas carentes. Morreu por volta dos 45 anos, foi um santo que viveu para Cristo. É padroeiro da cidade de Nápoles. São Francisco Caracciolo, rogai por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 35 a 37. O que tem de tão importante no evangelho de hoje? Algo muito simples. Alguns perguntaram a Jesus, fazendo uma comparação com Davi, conhecido no Antigo Testamento, tanto que muitos falavam Jesus, filho de Davi, mas perguntando se Davi é filho de Deus, quem era Jesus? Jesus não era filho de Davi, Jesus era filho de Deus Pai, concebido por intercessão de um anjo, a Virgem Maria. Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitos ali queriam fazer essas comparações, queriam saber quem era Jesus, porque eles não acreditavam. Moisés foi um santo homem. Viveu para Cristo, teve a sua história marcada através dos 10 mandamentos. Davi, pequeno que derrotou o gigante Golias, também teve a sua história abençoada por Deus. Mas Jesus é Jesus. Eles podem ter tido a sua importância maravilhosa para a humanidade. Mas Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Filho do homem, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aquele que venceu a morte, ressurgiu, venceu o pecado, venceu o inimigo. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando te perguntam, ou quando te questionam, ou até mesmo no seu íntimo, quem é Jesus? Ele é menor do que alguém? Ele é maior do que alguém? Para você, Jesus Cristo é quem? Jesus é aquele que morreu por ti, por mim. É aquele que é misericórdia infinita. É aquele que nos ama acima de tudo. O seu amor é incomensurável. O que significa isso? O seu amor não tem como ser medido. Ele é infinito. Deus de infinita bondade, de misericórdia, de compaixão, de ternura, de justiça. Ele é o nosso Senhor. Muitos podem se apegar aos santos da Igreja Católica, às santas. Sim, foram mártires, morreram
por amor a Jesus. Não é que, você está menosprezando, não. Os santos vieram depois de Jesus. Movidos pelo seu amor a Ele, fizeram bem, fizeram a vontade de Cristo. Nós também devemos fazer a vontade de Cristo. Nós também devemos compreender que Cristo nos chama a viver uma vida diferente. Nós não devemos querer ser melhor. Eu quero ser melhor do que Santo Antônio, São Pedro, São João Batista. Você, mulher, eu quero ser melhor do que Santa Rita de Cássia, Santa Filomena, Santa Teresinha. Não, a gente não tem que pensar assim. A gente tem que viver, honrar, evangelizar, converter, ter compaixão, misericórdia, empatia. Devemos santificar a cada dia. Se um dia seremos mártires e santos, a gente não tem que pensar nisso. Porque nenhum dos mártires miraram nisso. Todos os mártires e santos fizeram por amor a Jesus. Você deve amar mais a Jesus. Não querer ser mais do que ninguém, não querer que exista uma hierarquia, mas ser mais um. Jesus não quer um maior do que o outro, superior do que o outro. Ele quer mais corações para Jesus, mais corações para Deus, mais corações para se livrar do inimigo, se livrar do pecado. Ele olha para mim, para ti, para o seu vizinho, para todos da mesma forma, com o mesmo olhar de amor e misericórdia. Você é um soldado e uma soldada de Cristo. Caminhe, mas caminhe por amor, não por poder. Não existe patente. Todos somos soldados, guerreiros, lutando pelo mesmo objetivo, pelo mesmo amor, pela misericórdia, pela conversão, pela oração, pelo amor por Jesus. Amém? Que você tenha um final de semana abençoado por Jesus, por Nossa Senhora, por todos os santos e santas, por todos os mártires da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo do Joãozinho. Amanhã, se Deus quiser, na glória de Nosso Senhor Jesus Cristo, com as intenções no coração imaculado de Maria, pela intervenção de Nossa Senhora de Fátima. Amanhã eu tô de volta. Tchau!